Que Deus abençoe a tua vida. Vamos continuar a leitura da palavra de Deus. Nós estamos lendo o livro de Êxodo e já chegamos no capítulo 29 e vamos então ler ao capítulo 31, do 29 ao 31. Se você tem a Bíblia, a palavra de Deus, você pode tomar ela em mãos e vamos fazer uma breve oração. Senhor Deus, nós consagramos a Ti esses minutos de oração, Senhor, pedindo que o Senhor nos ilumine o entendimento para compreender aquilo que o Senhor já revelou na Tua santa palavra. Santifica-nos na verdade, Senhor. A Tua palavra é a verdade. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Então, vamos ler Êxodo do 29 ao 31. Diz assim a palavra de Deus: Isto é o que lhes há de fazer. Isto é o que lhes hás de fazer para o santificar, para que me administrem o sacerdócio. Toma um novilho e 2 carneiros sem mácula, e pão ázimo e bolos ázimos amassados com azeite, e coscorões ázimos untados com azeite. Com flor de farinha de trigo os farás. E os porás num cesto, e os trarás no cesto com o novilho e com os carneiros. Então farás chegar a Arão e a seus filhos à porta da tenda da congregação, e os lavarás com água. Depois tomarás as vestes e vestirás a Arão da túnica e do manto do éfode e do éfode e do peitoral, e o cingirás com o cinto de obra de artífice do éfode. E a mitra porás sobre a sua cabeça, a coroa da santidade porás sobre a mitra. E tomarás o azeite da unção e o derramarás sobre a sua cabeça. Assim o ungirás. Depois farás chegar aos seus filhos e lhes farás vestir túnicas, e os cingirás com um cinto a Arão e a seus filhos, e lhes atarás as tiaras, para que tenham o sacerdócio por estatuto perpétuo, e consagrarás a Arão e a seus filhos. E farás chegar o novilho diante da tenda da congregação, e Arão e seus filhos porão as suas mãos sobre a cabeça do novilho, e imolarás o novilho perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. Depois tomarás do sangue do novilho e porás sobre o seu dedo, sobre as pontas do altar, e todo o sangue restante derramarás à base do altar. Também tomarás toda a gordura que cobre as entranhas, e o redenho de sobre o fígado, e ambos os rins, e a gordura que houver neles, e queimá-lo-á sobre o altar. Mas a carne do novilho e a sua pele e o seu esterco queimarás com fogo fora do arraial. É sacrifício pelo pecado. Depois tomarás um carneiro, e Arão e os seus filhos porão as suas mãos sobre a cabeça do carneiro, e imolarás o carneiro, e tomarás o seu sangue, e o espalharás sobre o altar ao redor. E partirás o carneiro por suas partes, e levarás as suas entranhas, e lavarás as suas entranhas e as suas pernas, e as porás sobre as suas partes e sobre a sua cabeça. Assim queimarás todo o carneiro sobre o altar. É um holocausto para o Senhor, cheiro suave, uma oferta queimada ao Senhor. Depois tomarás o outro carneiro, e Arão e seus filhos porão as suas mãos sobre a cabeça do carneiro, e imolarás o carneiro, e tomarás do seu sangue, e porás sobre a ponta da orelha direita de Arão, e sobre as pontas das orelhas direitas dos seus filhos, como também sobre os dedos polegares das suas mãos direitas, e sobre os dedos polegares dos seus pés direitos. E o restante do seu sangue
e o restante do sangue espalharás sobre o altar ao redor. Então tomarás do sangue que estará sobre o altar e do azeite da unção, e o aspergirás sobre Arão e sobre as suas vestes, e sobre os seus filhos e sobre as vestes de seus filhos com ele, para que ele seja santificado, e as suas vestes, também seus filhos e as vestes de seus filhos com ele. Depois tomarás do carneiro a gordura e a cauda, e a gordura que cobre as entranhas, e o redenho do fígado, e ambos os rins com a gordura que houver neles, e o ombro direito, porque é carneiro das consagrações, e um pão e um bolo de pão e um bolo de pão azeitado, e um coscorão do cesto dos pães ázimos que estarão diante do Senhor. E tudo porás nas mãos de Arão e nas mãos de seus filhos, e com movimento oferecerás perante o Senhor. Depois o tomarás das suas mãos e o queimarás no altar sobre o holocausto, por cheiro suave perante o Senhor. É a oferta queimada ao Senhor. E tomarás o peito do carneiro das consagrações, que é de Arão, e com o movimento oferecerás perante o Senhor. Isto será a tua porção. E santificarás o peito da oferta do movimento e o ombro da oferta alçada, que foi movido, e a alçada do carneiro das consagrações, que for de Arão e de seus filhos. E será para Arão e para seus filhos por estatuto perpétuo dos filhos de Israel, porque é oferta alçada. E a oferta alçada será dos filhos de Israel, dos seus sacrifícios pacíficos. A sua oferta alçada será para o Senhor. E as vestes sagradas que são de Arão serão de seus filhos depois dele, para serem ungidos com elas, para serem consagrados com elas. 7 dias as vestirás aquele que seus filhos for sacerdotes em seu lugar, quando entrar na tenda da congregação para ministrar no santuário. E tomarás o carneiro das consagrações e cozerás a sua carne no lugar santo. E Arão e seus filhos comerão a carne deste carneiro e o pão que está no cesto, à porta da tenda da congregação. E comerão as coisas com que for feita a expiação, para consagrá-los e para santificá-los. Mas o estranho delas não comerás, porque são santas. E se sobejar alguma coisa da carne das consagrações ou do pão até pela manhã, o que sobejar queimarás com fogo, não se comerá, porque é santo. Assim, pois, farás a Arão e a seus filhos conforme a tudo que te tenho ordenado. Por 7 dias os consagrarás. Também, cada dia prepararás um novilho por sacrifício pelo pecado, para as expiações, e purificarás o altar, fazendo expiação sobre ele, e o ungirás para santificá-lo. 7 dias farás expiação pelo altar, e o santificarás, e o altar será santíssimo. Tudo que tocar o altar será santo. Isto, pois, é o que oferecereis sobre o altar: 2 cordeiros de 1 ano, cada dia continuamente. Um cordeiro oferecerás pela manhã, e o outro cordeiro oferecerás à tarde. Com um cordeiro a 10ª parte de flor de farinha, misturada com a 4ª parte de um hin de azeite batido, e para libação a 4ª parte de um hin de vinho. E o outro cordeiro oferecerás à tarde, e com ele farás como com a oferta da manhã, e conforme a sua libação por cheiro suave. Oferta queimada é ao Senhor. Este será o holocausto contínuo por vossas gerações, à porta da tenda da congregação perante o Senhor, onde vos
onde vos encontrarei para falar contigo ali. E ali virei, e ali virei aos filhos de Israel, para que por minha glória sejam santificados. E santificarei a tenda da congregação e o altar. Também santificarei a Arão e a seus filhos, para que me administrem o sacerdócio. E habitarei no meio dos filhos de Israel, e lhes serei seu Deus. E saberão que eu sou o Senhor seu Deus, que os tenho tirado da terra do Egito para habitar no meio delas. Eu sou o Senhor seu Deus. Capítulo 30. E farás um altar para queimar o incenso, de madeira de acácia o farás. O seu comprimento será de 1 côvado e a sua largura de 1 côvado. Será quadrado de 2 côvados e a sua altura será quadrado e de 2 côvados a sua altura. Dele mesmo serão as suas pontas. E com ouro puro os forrarás, o seu teto, as suas paredes ao redor e as suas pontas, e lhe farás uma coroa de ouro ao redor. Também lhe farás 2 argolas de ouro debaixo da sua coroa, nos 2 cantos as farás, de ambos os lados, e serão para lugares dos varais com que será levado. E os varais farás de madeira de acácia, e os forrarás com ouro, e o porás diante do véu que está diante da arca do testemunho, diante do propiciatório que está sobre o testemunho, onde me ajuntarei contigo. E Arão sobre ele queimará o incenso das especiarias, cada manhã, quando puser em ordem suas lâmpadas, o queimarás. E acendendo Arão as lâmpadas à tarde, o queimará. Este será o incenso contínuo perante o Senhor pelas vossas gerações. Não oferecereis sobre ele incenso estranho, nem holocausto, nem oferta, nem tampouco derramarei sobre ele libações. E uma vez no ano Arão fará expiação sobre as suas pontas com o sangue do sacrifício das expiações. Uma vez no ano fará expiação sobre ele pelas vossas gerações. Santíssimo é ao Senhor. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Quando fizeres a contagem dos filhos de Israel, conforme a sua soma, cada um deles dará ao Senhor o resgate da sua alma, quando os contares, para que não haja entre eles praga alguma quando os contares. Todo aquele que passar pelo arrolamento dará isto: metade de um ciclo, segundo o ciclo do santuário. Este ciclo é de 20 geras. A metade de um ciclo é a oferta ao Senhor. Qualquer que passar pelo arrolamento de 20 anos para cima, dará a oferta alçada ao Senhor. O rico não dará mais e o pobre não dará menos da metade do ciclo, quando derem oferta alçada ao Senhor, para fazer expiação por vossas almas. E tomarás o dinheiro das expiações dos filhos de Israel, e o darás ao serviço da tenda e da congregação, e será para memória aos filhos de Israel diante do Senhor, para fazer expiação por vossas almas. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Farás também uma pia de cobre com a sua base de cobre para lavar, e as porás entre a tenda da congregação e o altar, e nela deitarás água. E Arão e seus filhos nela lavarão as suas mãos e os seus pés. Quando entrarem na tenda da congregação, lavar-se-ão com água, para que não morram, ou quando se chegarem ao altar para ministrar, para acender a oferta queimada ao Senhor. Lavarão, pois, as suas mãos e os seus pés, para que não morram, e isto lhe será por estatuto perpétuo, a ele e a sua descendência nas suas gerações. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo:
Tu, pois, toma para ti das principais especiarias, da mais pura mirra, 500 siclos, e de canela aromática, a metade, e a saber, 250 siclos, e de cálamo aromático, 250 siclos, e de cássia, 500 siclos, segundo o ciclo do santuário, e de azeite de oliveiras, 1 hin. E disto farás o azeite da santa unção, o perfume composto segundo a obra do perfumista. Este será o azeite da santa unção. E com ele ungirás a tenda da congregação e a arca do testemunho, e a mesa com todos os seus utensílios, e o candelabro com seus utensílios, e o altar do incenso, e o altar do holocausto com todos os seus utensílios, e a pia com a sua base. Assim santificarás estas coisas para que sejam santíssimas. Tudo que tocar nelas será santo. Também ungirás Arão e seus filhos, e os santificarás para me administrarem o sacerdote. E farás aos filhos de Israel dizendo, e falarás aos filhos de Israel dizendo, este me será o azeite da santa unção nas vossas gerações. Não se ungirá com ele a carne do homem, nem fareis outro de semelhante composição. Santo é e será santo para vós. O homem que compuser um perfume como este, ou dele puser sobre um estranho, será extirpado do seu povo. Disse mais o Senhor a Moisés: toma especiarias aromáticas, estoraque e onixa e gálbano, essas especiarias aromáticas e o incenso puro em igual proporções. E disto farás incenso, um perfume segundo a arte do perfumista, temperado, puro e santo. E uma parte dele moerás a pó, e porás diante do testemunho na tenda da congregação, onde eu virei a ti, coisa santíssima vos será. Porém, o incenso que fareis conforme a esta composição, não fareis para vós mesmos, santo será para o Senhor. O homem que fizer tal como este para cheirar, será extirpado do seu povo. Capítulo 31. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: eis que eu tenho chamado por nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de sabedoria, de entendimento e de conhecimento em todo o lavor, para elaborar projetos e trabalhar em ouro, em prata e em cobre, e em lapidar pedras, para engastar e em entalhe de madeira, para trabalhar em todo o lavor. E eis que eu tenho posto com ele a Aholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, e tenho dado sabedoria ao coração de todos aqueles que são hábeis, para que façam tudo o que te tenho ordenado, a saber, a tenda da congregação e a arca do testemunho e o propiciatório que estará sobre ela, e todos os pertences da tenda, e a mesa com seus utensílios, e o candelabro de ouro puro com todos os seus pertences, e o altar do incenso, e o altar do holocausto com todos os seus utensílios, e a pia com a sua base, e as vestes do ministério, e as vestes sagradas de Arão, o sacerdote, e as vestes de seus filhos para ministrarem o sacerdócio, e o azeite da unção, e o incenso aromático para o santuário, farão conforme a tudo que tenho mandado. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: tu, pois, fala aos filhos de Israel, dizendo: certamente guardareis meus sábados, porquanto isto é um sinal entre mim e vós nas vossas gerações.
para que saibas que eu sou o Senhor que vos santifica. Portanto, guardareis o sábado, porque santo é para vós. Aquele que o profanar certamente morrerá, porque qualquer que nele fizer alguma obra, aquela alma será eliminada do meio do seu povo. 6 dias se trabalhará, porém, o 7º dia é o sábado do descanso, santo ao Senhor. Qualquer que no dia de sábado fizer algum trabalho, certamente morrerá. Guardarão, pois, o sábado os filhos de Israel, celebrando o sábado nas suas gerações por aliança perpétua. Entre mim e os filhos de Israel será um sinal para sempre. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao 7º dia descansou e restaurou-se. E deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no Monte Sinai, as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Amém. Graças a Deus. Até amanhã.